Bom dia para todos. Vamos dar sequência ao nosso estudo. Texto. Então, a gente está estudando o Tara Tantra Shastra, que é o quinto tratado de Maitreya. O tratado são os ensinamentos de Maitreya para a Zanga. A Zanga solicitou a Maitreya ensinamentos para explicar a Prajnaparamita, que ele não conseguia compreender a Prajnaparamita. E depois de 12 anos de meditação em uma caverna, ele finalmente conseguiu enxergar Maitreya e receber de Maitreya os ensinamentos. Ele foi até o céu de Tushita, Maitreya levou ele até o céu de Tushita, onde deu os ensinamentos para ele lá. E ele retornando, ele fez um comentário sobre os ensinamentos, né? Ele trouxe os ensinamentos e o comentário sobre os ensinamentos. O nosso texto que a gente tem é isso. É o texto original de Maitreya e o comentário de Asanga. Então, nesse texto, que ele é dividido em 7 pontos Vajra, a gente está vendo o quarto ponto, ou seja, são 7 partes, né? A gente está vendo a parte central, que é a parte que trata do elemento, que é Tathagata Garbha. Tathagata Garbha, Tathagata significa, é o Buda, é o nome para o Buda, significa aquele que é realmente o que ele é, Tatatá, né? E Garbha significa germe, semente. A gente já tá vendo esse capítulo há algum tempo, e agora a gente está na seção 9 desse capítulo, né? Que trata dos 9 exemplos desse germe recoberto por impurezas. Esse germe recoberto por impurezas é o germe da mente de Buda, que está presente em todos os seres. Mas a gente não percebe ele por causa das impurezas que o recobrem. Então é importante a natureza dessas impurezas. Qual é? É uma natureza mental, né? São impurezas mentais. O que a gente considera impurezas são todos os processos mentais que são produzidos pela ilusão e pela ignorância. Eles escondem a verdadeira natureza da mente, da nossa mente. Nós não a reconhecemos e por isso a gente sofre no samsara. Aqui, então, ele dá 9 exemplos desse assunto que ele tratou nos pontos anteriores, né? Ele falou sobre o que é esse germe de Buda, explicou que essa natureza de Buda é a mesma nos seres, em todos os seres, e no próprio Buda, ela é imutável, ela não tem nascimento, nem meio, nem fim, ela não está presente mais em um determinado lugar do que em outro, ela é igualmente, ela preenche igualmente todas as regiões do espaço e ela pervade todos os tempos. Então ela sempre é algo que sempre existiu. Não tem um início, não tem um momento em que aparece a natureza de Buda. E também isso significa também que a nossa verdadeira natureza, que é a natureza de Buda, nós também não temos início, nem meio, nem fim, né? A gente não tem um surgimento e uma extinção, né? Mesmo que não seja o nascimento, a gente não foi criado num determinado momento e depois a gente vai ser extinto, eliminado. Não é isso. Essa ideia de criação não faz sentido dentro dos ensinamentos budistas, né?
Então, a nossa mente e o nosso ser sempre existiu. Mas como nós não o reconhecemos, nós olhamos e só vemos a escuridão da ignorância, que é a falsidade, a mentira, a ilusão, que recobre essa verdadeira natureza. Mas é importante a gente entender que essa ilusão, ela surge a partir do não reconhecimento. O fato de nós não enxergarmos essa natureza de Buda, nem nos Budas, nem em nós mesmos, né? Porque se a gente enxergasse a natureza de Buda nos Budas, a gente chegaria em nós mesmos, né? Mas aqui, com tantos Budas que tem por aí, a gente não consegue, a gente não consegue enxergar, né? A gente vê os Bodhisattvas, a gente não vê a natureza de Buda dos Bodhisattvas. A gente vê que eles são grandes seres, que eles são compassivos, são amorosos, são poderosos, mas nós não olhamos para eles e vemos neles essa natureza de Buda plena, né? Não vemos isso, né? Então, e também a gente não consegue ver em nós mesmos. Por que que eu estou dizendo isso? Porque uma vez que a gente reconheça a natureza de Buda em algum desses seres, a gente consegue reconhecer em nós mesmos, uma vez que a gente encontrou com ela, né? E muito do processo de desenvolvimento, de o caminho que a gente segue para o despertar, os nossos mestres, né, a função dos mestres, a função do guru, do lama, é de mostrar para o discípulo a natureza de Buda que existe nele. Quando você enxerga no seu lama, não estou dizendo um lama como eu aqui, instrutor, estou dizendo seu lama raiz, né? O grande ser que é o seu lama raiz. Quando você olha para ele, reconhece nele que ele é Buda, você enxerga a natureza de Buda nele, isso te ajuda a olhar para você e perceber que dentro de você também tem isso, né? Que essa também é a sua natureza, né? Quando a gente vê as histórias dos lamas da linhagem, a gente percebe isso, né? Como que eles, em determinado momento, eles têm essa visão mais pura dos seus mestres, né? Por exemplo, Naropa, ele... Só um momento. Sim. Naropa, que era o guru de Marpa, tem um determinado trecho da história de Marpa em que Naropa está diante dele, né? E faz aparecer no céu Evagera, que é um Idan, né? E ele fala pro Marpa, diante de quem você vai se prosternar primeiro? Diante do Idan ou diante de mim, que sou seu mestre? Aí o Marpa fica naquela dúvida, né? E agora, o que que eu faço? Se prosternou diante da divindade, né? Aí a divindade se dissolveu e entrou dentro do coração do mestre, né? Aí ele falou: você se prosternou para a pessoa errada, né? Porque assim, a divindade é uma manifestação minha, é uma manifestação da minha mente, né? Foi a mente do Marpa que produziu a imagem do Idan, né? Isso, então, em vários outros momentos de histórias de vários desses mestres, a gente vê esse momento em que eles olham que eles reconhecem no seu guru, no seu mestre, a plenitude da estatura de Buda, né? Sim, então tudo isso isso foi visto, né, nas outras sessões desse capítulo, e especialmente essa sessão
que a gente está vendo agora, ela fala de 9 exemplos desse germe recoberto de impurezas. Então, a gente já viu, essas impurezas são as impurezas produzidas pela ignorância. E desses 9 germes, a gente já viu 6 deles, né? Germes não, 9 exemplos, a gente já viu 6 deles. O primeiro, que é uma imagem do Buda escondida dentro de uma flor de lótus murcha. O segundo é uma imagem, o mel escondido atrás do enxame de abelhas. O terceiro é a semente de arroz ou de trigo, que seja, dentro da sua casca. O quarto exemplo é uma grande quantidade de ouro puro mergulhado num pântano mal cheiroso, cheio de excrementos, na beira de uma estrada. O quinto exemplo, a gente tem um tesouro escondido dentro da casa de uma pessoa pobre, né, que não sabe da existência desse tesouro. E o último exemplo que a gente viu, o sexto, foi de uma semente de manga, né, de uma mangueira, a semente de manga, mostrando como que a semente, o germe dentro da semente, ele tem o potencial de se transformar numa mangueira e, sob condições adequadas, ele vai romper a casca da semente e vai se desenvolver até se tornar uma mangueira plena, na plenitude da árvore, né? Esse exemplo é muito interessante porque, que é o que a gente viu no nosso último encontro, né? Essas condições adequadas para a gente são a acumulação de mérito e de sabedoria, o trabalho que a gente faz no caminho do despertar, né? Meditar e realizar as ações, parar de realizar ações negativas, realizar todas as ações meritórias que a gente puder para acumulação de mérito e meditar para a gente poder perceber a natureza da nossa mente e perceber a vacuidade de todos os fenômenos, né? Esse é o nosso trabalho dentro desse caminho que nós estamos, que é o caminho da acumulação, que é a acumulação de mérito e de sabedoria. Esses foram os exemplos que a gente já viu, então. Vamos dar sequência aqui no texto e a gente tem que, no o próximo exemplo, ele nos diz o seguinte: ele diz, vestes sujas a imagem do vencedor, trapos dentro a estátua do vencedor. Ou seja, a imagem do vencedor, uma estátua do vencedor, dentro, embrulhada em trapos sujos. Esse é o nosso exemplo de hoje. O vencedor é o Buda, né? Uma estátua do Buda, a imagem do Buda. Uma estátua do Buda é uma imagem do Buda, claro. Mas tudo isso é um símbolo da mente de Buda. Mas a mente a gente não vê. Uma estátua é uma representação da mente de Buda. Então ele pega um exemplo físico e está sempre se referindo a um exemplo mais mental, né? E o que ele fala sobre esse exemplo? A estátua coberta de farrapos, né? Vamos pegar aqui a partir do texto em sânscrito e da tradução tibetana, né? Da mesma forma, uma estátua do vencedor, feita de joias, mas coberta de vestimentas sujas e mal cheirosas, está ali, né? Uma divindade, tendo-a visto abandonada sobre o caminho, falará dela para um viajante, a fim de libertar essa estátua. No texto em tibetano também é semelhante a esse, né? O que a gente tem aqui de interessante nessa primeira abordagem dessa imagem?
Aqui ele traz vários elementos, né? Existe um caminho, e na beira do caminho, ou seja, ao lá fora, não está no caminho, está na beira, do lado do caminho, julgado no lado do caminho, abandonado, como ele fala, tendo a vista abandonada sobre um caminho, né? Vai falar sobre essa divindade, vai falar para um viajante que ali tem uma estátua do Buda extremamente preciosa, feita de materiais preciosos, que está embrulhado em um monte de trapos sujos e mal cheirosos, né? A gente vai voltar mais nesses símbolos mais na frente. O texto seguinte, o parágrafo seguinte, diz assim, isso falando sobre a imagem. Agora ele diz, assim, aquele cujo olho é sem obstáculos, ou seja, o Buda, né, com o olho de Buda, né, vendo a natureza do Sugata recoberta por diversas sujeiras e impurezas, mesmo entre os animais, confere a cada um os meios da sua liberação. Da mesma forma como essa divindade, olhando, passeando por ali, viu que abandonado no meio do caminho tinha uma imagem do Buda recoberta em trapos sujos, ele está dizendo, o Buda, olhando para todos os seres com seu olho de Buda, ele percebe que mesmo entre os animais, a mente de Buda, que é o que ele chama de aqui a natureza do Sugata, ou seja, a essência de Buda, está presente em todos os seres, até nos animais, recoberta por diversas sujeiras e impurezas. O que são essas sujeiras e impurezas? As palavras do sânscrito são klesha malas. Klesha significa as emoções perturbadoras, os padrões mentais equivocados, das ideias falsas, os conceitos e os preconceitos, esses padrões mentais. E malas significa, mala, em sânscrito, ele representa as excreções do corpo, né? Tudo aquilo que são coisas que devem ser eliminadas do corpo, né? Que o corpo produz e joga para fora, né? Por exemplo, fezes, urina, muco, cera, o suor, é, pus, sangue de ferida, aquela água que escorre das feridas, essas coisas, todas essas coisas que a gente considera nojentas, né? São, são, são coisas que vêm de dentro do nosso corpo e que o nosso corpo coloca aquilo para fora, porque são coisas que fazem mal para ele, né? Ele está eliminando, né? Então, por isso que ele chama aqui de impurezas. Ele considera esses processos mentais como se fossem impurezas da nossa mente, que estão sendo eliminadas pela nossa mente. São sujeiras, são excrementos mentais, né? Então, o Buda, com seu olhar de Buda, seu olho de Buda, ele vê a natureza dos Budas dentro dos seres recoberta por todas essas sujeiras e impurezas e emoções perturbadoras. No texto em sânscrito, ele diz aqui, ele confere a cada um os meios de sua liberação. Ele vendo isso, para cada um, ele vai ensinar de que forma essa pessoa vai conseguir alcançar a liberação. No texto em tibetano diz assim, ensina os meios hábeis para libertar essa natureza. Ou seja, o que o Buda faz? Ele vai ensinar os meios hábeis. Os meios hábeis, é um termo técnico, né? A gente fala meios hábeis aqui. Aqui ele está dando uma conotação mais específica desses meios hábeis. O que ele está chamando de meios hábeis? Os meios, o que você deve fazer, né? Para que você consiga o quê? Liberar essa natureza, a natureza da mente de Buda que está em você. Para cada um vai ser uma coisa diferente, porque cada um tá vivendo um processo diferente. Então, isso não é igual para todos, né? Se a gente tem 84 mil tipos de emoções,
a gente tem 84 mil tipos de processos diferentes para a gente poder se libertar dessas emoções e alcançar o despertar, né? Seguindo aqui. No parágrafo seguinte, ele diz: assim como um reitor celeste, o que é um reitor celeste? Um reitor celeste é uma divindade que tem um poder muito grande, como se fosse um rei, como se fosse tivesse um poder de governo sobre as coisas. Por isso ele é um reitor, aquele que é como se fosse um chefe, um supremo, um governante, né? Um reitor celeste, um governante celeste, é porque é uma divindade poderosa. Então, assim como um reitor celeste, uma divindade poderosa, tendo visto a estátua do Tathagata feita de joias, mas recoberta de vestimentas mal cheirosas e abandonada sobre um caminho, a faz ser vista pelos homens a fim de salvá-la. Da mesma forma, o vencedor, que é o Buda, tendo percebido, mesmo entre os animais, a essência da budeidade coberta por uma vestimenta de kleshas e de impurezas, e abandonada sobre o caminho do Sansara, ensina o Dharma em vista da sua liberação. Nesse parágrafo ele completa todos os sentidos da imagem. É importante a gente ver que em todos os momentos o que recobre a imagem é descrito como vestes mal cheirosas, como trapos, como farrapos, ou seja, é um tecido que não é um tecido precioso, não é um tecido bonito, não é uma coisa que é limpa, né? É uma coisa suja, imunda, né? É isso que ele diz, né? Quando ele fala, ele diz até que fede, né? O tecido que envolve a estátua, né? Isso é uma representação da nossa mente, certo? E dos processos mentais, né? A nossa mente fede. Acho que o Buda passando, ele deve sentir o mau cheiro que vem da nossa mente, de tanta porcaria que está presente nela, né? Então, esse uma imagem, que aí ele fala a essência da budeidade coberta por uma vestimenta de kleshas e de impurezas mentais, né? Mas veja bem a imagem, abandonado num caminho. Quando a gente viu sobre aquela grande quantidade de ouro, a história dizia o seguinte: um homem estava andando por um caminho e numa curva do caminho ele deixa cair, né, da sua carga, né, que ele está carregando, uma grande quantidade de ouro puro que cai fora da estrada, mas cai fora da estrada num lugar que é um pântano cheio de excrescências e impurezas, um esgoto, né, cheio de excrementos, inclusive. Mas, de novo, essa ideia de um caminho e de algo que está ao lado do caminho. Depois a gente tem o exemplo do tesouro que está dentro da própria casa do pobre, mas o pobre não sabe disso, né? Que ele teria que cavar para encontrar. Depois ele traz o exemplo da mangueira, e aqui ele traz de novo esse exemplo numa escala mais elevada, né? É uma estátua do Buda, não é só o ouro precioso, ele tem uma forma sagrada, né? Ele foi ainda se juntou a esse ouro que já era puro, se juntou a ele joias para tornar a coisa ainda mais preciosa e deu ainda o formato de uma estátua do Buda. Então, ou seja, ficou ainda mais precioso, né? A imagem. Então ela está envolta em trapos sujos, mal cheirosos, etc.,
abandonado numa curva da estrada. Essa estrada, esse símbolo da estrada aparece muito no budismo. É o caminho do despertar, né? O caminho do chinê. O que a gente viu no caminho do chinê? Aquela estrada que dá várias voltas e você vai seguindo pelo caminho do chinê, que é dividido em 9 etapas, né? Como a gente está vendo aqui, são 9 etapas também. Então, nesse caminho do chinê, isso pode ser, a gente pode buscar fazer até uma associação entre essas 9 etapas, esses 9 exemplos, com 9 momentos diferentes do caminho do chinê, em que como que está como que a gente representaria a, o germe de Buda em cada um daqueles momentos, né? Então aqui a gente tem, a gente está então dentro de um caminho. Esse caminho, nesse trecho, nesse versículo agora, essa instância, ele diz que abandonado sobre o caminho do Sansara. Então ele diz do caminho, é claro, é o caminho do despertar, porque o nosso caminho é o caminho do despertar. Cada um segue um caminho diferente. Nós andamos rodando no Sansara desde tempo sem começo, buscando o despertar, né? Às vezes sem saber, outras vezes sabendo, mas o caminho que a gente percorre é o nosso caminho do despertar, certo? Então eu posso não ter passado muitas existências experimentando várias coisas, fazendo diversas ações que produziam um karma negativo, pesado e várias coisas, mas muitas coisas que às vezes acabam me colocando num determinado momento onde eu encontro, onde eu consigo, através também das ações meritórias que eu fiz, é claro, né, as condições de receber um ensinamento e de receber instruções sobre o meu processo de despertar. E aí eu vou seguindo isso com os meus tropeços, né? Eu vou parar no meio do caminho, vou andar para trás, vou desviar, vou fazer isso, aquilo. Daqui a milhares de tentativas, vou voltar de novo para poder avançar mais um pouco, vou avançar mais um pouco, até que finalmente um dia eu consiga alcançar o despertar. Essa é o caminho de todos os seres. Nosso caminho ele é único, ele representa a nossa história, ele representa o nosso processo de crescimento espiritual e ele é único, certo? Esse caminho acontece aonde? No Nirvana, na terra pura dos Budas. Esse caminho é um caminho que acontece no Sansara, porque nós estamos no Sansara. Tudo bem, eu sei que aqui o Sansara, se a gente olhar o Sansara com um olhar puro, a gente vai ver que aqui são as terras puras do Buda. Só que a gente não tem esse olhar puro e a gente olha para cá e a gente vê o Sansara. Então, esse caminho é o caminho do Sansara. Ele está dizendo, num canto do caminho do Sansara, está ali a mente de Buda de todos os seres e a sua, né? A sua mente de Buda está ali jogada, abandonada num canto do caminho do Sansara. Esse é um outro símbolo que aparece muito, abandonado, né? É o que acontece nesses exemplos, né? Quando o ouro caído sobre o pântano, o ouro ficou largado ali. Ninguém sabia que ele estava ali, ele ficou largado durante muito tempo, até que um Deus viu e avisou para alguém para poder recolher. Na história do pobre que tem no subsolo da sua casa, ele tem um tesouro, o tesouro está largado lá no subsolo. Enquanto você não cavar um buraco para poder tirar o tesouro, ele não tem nenhuma utilidade. Ele está abandonado e inútil, né? O exemplo da semente é um exemplo um pouco diferente. A semente não está abandonada. Recebendo as condições adequadas, ela se desenvolve e cresce. Aqui a gente tem de novo essa imagem, a mente de Buda
está abandonada num canto da estrada, envolta em trapos sujos e mal cheirosos, né? Nós passamos por ali e não vemos que aquilo ali é uma estátua do Buda, não vemos a mente de Buda que existe em nós. O que que nós vemos? Os trapos mal cheirosos. Muitas vezes a gente está olhando para a nossa mente de Buda e a gente está vendo coisas desagradáveis e a gente acha que ali a gente não vai encontrar nada de bom, né? E passa a procurar em outra parte. Aí a gente vai procurar no lugar errado e a gente nunca encontra ela, né? Também tem esse sentido. Mas, de qualquer forma, os trapos mal cheirosos são um exemplo da nossa mente, né? E, e essa divindade que encontra um viajante, né? O viajante representa nós mesmos, né? Na nossa jornada em busca do despertar, somos nós, que estamos procurando por nós mesmos. Se a gente está buscando encontrar a mente de Buda que está em nós, né? Nós estamos procurando por nós mesmos. Vamos ver aqui o que a gente encontra no comentário do Jianggong Kongtrul. Ele diz aqui, do exemplo da estátua: uma imagem do vitorioso, feita de material precioso, jaz à beira da estrada, envolta num trapo esfarrapado e mal cheiroso. Ao vê-la, um deus alertará os passantes sobre a sua presença na estrada para que a recuperem. Suponha que uma estátua do vitorioso, feita de material precioso e inestimável, esteja em uma encruzilhada, envolta em um trapo esfarrapado e mal cheiroso, e as pessoas passem por ela descuidadamente, sem perceber a sua presença. Mais uma vez, ele ainda traz aqui um exemplo de não é só uma curva da estrada, é uma encruzilhada, né? A encruzilhada é aquele ponto da estrada onde ele se divide em vários caminhos e surge para a gente a dúvida: qual é o caminho que eu devo seguir, né? Isso é um exemplo da dualidade, né? A dúvida surge da dualidade. A gente preso na dualidade, a gente está sempre exposto a tomar os caminhos equivocados, né? E as pessoas passam por ela descuidadamente, sem perceber a sua presença. Quando um Deus vê o que está ali, ele alertará os transeuntes sobre o fato de que tem uma estátua ali na beira da estrada e a mostrará para eles, para que recuperem a estátua de sua cobertura mal cheirosa. Imagine uma estátua do Buda muito valiosa, envolta em trapos esfarrapados e abandonada à beira da estrada. Um transeunte não a notaria. Mas se um Deus passasse, esse Deus passando aqui é o Buda ensinando para a gente o caminho, né? É a imagem o Buda está ensinando para a gente sobre o caminho do despertar, da mesma forma como um Deus falaria para um viajante: ó, ali tem uma estátua, você não está vendo? Naquela época, né, quando esses exemplos foram feitos, essa presença dos deuses entre os humanos, né, era muito, isso era falar isso era uma coisa muito natural, né? Tinha, não sei que seria, se como é que se perceberia que um determinado ser seria um deus, se ele seria visto como nós vemos todo mundo, né? Ou se ele seria visto mentalmente apenas, né? Mas isso não tem importância agora. Se um Deus passasse, ele poderia ver a estátua. Da mesma forma, os Budas, com os seus jnanas, com seus conhecimentos transcendentes, podem ver a natureza búdica dos seres e ver que ela está envolta nos trapos esfarrapados de impurezas. Eles veem isso em pessoas e até mesmo em animais. Assim como um Deus pode ver a estátua com a visão divina, os Budas podem ver a natureza búdica deitada na estrada do Sansara,
dentro dos trapos das impurezas. Eles dizem aos seres para removerem os trapos esfarrapados para que a natureza búdica possa se manifestar em sua completa pureza. Então, os Budas veem a natureza de Buda dos seres largada, abandonada, deitada na beira da estrada, envolta em trapos sujos, né? No exemplo da estátua em trapos, os trapos correspondem aos obscurecimentos inatos, trabalhados por aqueles no caminho do cultivo, pelos bodhisattvas no caminho do Mahayana. Aqui o que ele está querendo dizer? Nos outros exemplos, a gente foi vendo uma gradação. No exemplo que aparece o ouro caído sobre um pântano de excrementos, o processo de limpeza, esse pântano de excrementos é uma representação da nossa mente, né? Da nossa mente, que o tumulto da nossa mente que impede que a gente enxergue a natureza de Buda que está em nós, né? Então a gente tem um processo de purificação dessa mente feito através da meditação, através das ações meritórias, de evitar as ações negativas, de todas as práticas que a gente pode fazer de práticas de purificação. Ele até diz que o Buda faz cair sobre os seres a chuva do Dharma, que vai limpar aquele pântano e fazer com que o ouro brilhe e você consiga enxergá-lo e poder resgatá-lo, né? Mas isso representa nós no início do nosso caminho, quando a gente está no meio de todo esse tumulto. E a gente tem um grande caminho, que é o caminho de acumulação, onde a gente vai acumular o mérito das boas ações e a sabedoria que a gente adquire através da meditação. Através da meditação, a gente vai percebendo as nossas ações, reconhecendo o quanto elas são meritórias ou nefastas. A gente percebe as nossas emoções, a gente recua diante das emoções para não se deixar dominar por elas. A gente percebe os nossos pensamentos condicionados e a gente vai abandonando os nossos pensamentos condicionados. A gente percebe as nossas ideias falsas, que são contrárias ao Dharma, e a gente vai abandonando elas. Tudo isso que a gente vai abandonando é o processo de limpeza da nossa mente. A gente está esgotando da nossa mente essas impurezas, né? Então, isso a gente faz no caminho da acumulação. Depois, quando a gente chega nesse caminho da junção, esse processo ele continua, ele é intensificado, mas aqui a gente não tem mais esse aspecto tão mal cheiroso que a gente tinha antes. A gente tem aqui o que está recobrindo o tesouro é uma grande quantidade de terra. Então, assim, o que tem na nossa mente já está mais purificado do que antes, mas é ainda um acúmulo de, de entulho que a gente tem que ir retirando para a gente poder resgatar o que está escondido lá no fundo. Depois, no exemplo da semente, a gente tem que esse tesouro é como uma semente e ele vai brotando da terra, ele sobe pela terra, ele sai da terra, ele se transforma numa árvore. Então, ela tem essa ponte, né? Esse tesouro é o germe dentro da semente, então ele brota e sai, né? Mostrando o processo que acontece na nossa mente, ou seja, através da prática da meditação que a gente faz também, é como se a mente de Buda ela fosse abrindo um espaço no meio de tanto tumulto mental que a gente tem, e de repente aparece um raiozinho, alguma luz assim, uma intuição, um pensamento sublime que faz a gente perceber que existe
que existe alguma coisa ali, né? Mesmo que a gente ainda não consiga percebê-la completamente, a gente, a gente percebe que tem que por trás, escondido, enterrado dentro dessa mente, tem uma coisa que está querendo aparecer, né? Isso é pelo exemplo da semente. Nesse exemplo aqui agora, a gente tem que ela está envolta em trapos. Esses trapos são mal cheirosos, tá certo? Mas são trapos. Então, aqui já não é mais o funcionamento, a nossa mente habitual que a gente está acostumado. Já houve um processo, um trabalho sobre ela. Ela já se tornou mais maleável, ela já se tornou mais sutilizada. A gente conseguiu limpar muitos desses processos mentais que a gente tem, mas existem alguns processos mentais que são inatos e que vêm de um hábito muito ancestral nosso, né? Não ancestral de outras pessoas, ancestral de anterior, de outras vidas, né? Usando a palavra para referir a outras vidas. A gente, durante tanto tempo no Sansara, a gente fez coisas que fazem com que a gente enxergue o mundo de uma maneira específica. Por exemplo, nós aqui enxergamos o mundo como seres humanos. Esse gatinho que está aqui, ele enxerga com o olhar de um gato, o olhar de um animal. O mundo que ele vê é diferente do mundo que eu vejo. Ele vê as mesmas cores, os mesmos formatos, o mesmo espaço, disposição, etc. Mas aqui ele está num lugar onde tem um tapete gostoso de sentar, no meio de pessoas e pronto, né? Ele não sabe o que é um templo. Ele não sabe que é um ensinamento, que é uma prática de meditação, entende? Então, ele não enxerga o que nós enxergamos nesse lugar aqui. Aqui a gente entra, a gente faz uma prosternação. Ele não. Por quê? Por que que ele vai fazer uma prosternação se ele está chegando num lugar que tem um tapete gostoso para deitar, né? Não faz sentido para ele, né? Então, a nossa mente está habituada, pelas nossas diversas existências, a enxergar as coisas de uma determinada forma. Esses hábitos são muito difíceis da gente ainda eliminar de uma vez. Muitas coisas, processos mentais que a gente produziu durante a nossa vida, a gente já conseguiu eliminar e ir corrigindo com o trabalho sobre a meditação. A gente viu os nossos condicionamentos, aquelas coisas que a cultura nos induziu a fazer, a nossa família nos ensinou a agir dessa ou daquela forma. Então, esses padrões de funcionamento, padrões de emoções, né? Padrões de comportamento, isso tudo são coisas dessa vida. Se a gente já é nesse ponto do nosso caminho do despertar, a gente já eliminou isso, a gente tem os processos das vidas anteriores, que a gente nem sabe reconhecer direito, porque eles são anteriores, né? Esses processos são representados por esses trapos, né? Eles são mal cheirosos porque, enfim, a ignorância faz com que a nossa mente funcione, né? E esse modo de funcionamento da mente, a partir da ignorância, sempre vai dar alguma coisa errada, né? Então, sempre vai cheirar mal, no final das contas, porque a base disso, os princípios, estão errados, né? Por isso eles são mal cheirosos também. Voltou a ideia do mal cheiroso. Tá, mas isso também tem um outro ponto importante. Os trapos são fáceis de você retirar. Você olha para aquilo e você desvia o olhar e vai embora. A estátua está lá parada no meio da estrada durante séculos, milênios, vidas, milhares de vidas. Por quê? Porque você passa por ela e vai embora. Você não para resgatá-la ali, porque você não acha que tem nada. Acha que é um trapo jogado no meio do caminho.
e como ele é mal cheiroso, eu não vou nem mexer nele, né? Mas se você vai, pega isso e começa a tirar esse tecido, os tecidos são maleáveis, tão podres também. Então você começa a tirar o tecido se desmancha. E aí você vai retirando, vai retirando, vai retirando. Então essa imagem, ela mostra que a gente está num momento agora em que o processo de purificação já alcançou um nível superior, não é um nível inferior do esgoto né, e da terra. Aqui você está tirando trapos apodrecidos que estão se desmanchando, e isso, num instante, você consegue liberar completamente e deixar a estátua aparecer, né? Então, esse exemplo agora, ele mostra que aquilo que encobre o germe da mente de Buda nesse estágio são processos mentais mais sutis que ainda é, são mais sutis, por isso que eles são como panos apodrecidos, né? Mas, ao mesmo tempo, são mais difíceis ainda da gente perceber. A dificuldade está da gente perceber que isso é uma coisa que tem que ser eliminada, né? A gente, às vezes, são ideias que a gente tem que fazem que a gente acha que aquilo não existe mal nenhum em pensar daquela forma, né? E que está tudo bem, né? E a gente pensa, não, isso não está tudo bem, porque enquanto você alimenta esse pensamento, e você causa uma sujeira na sua mente. Aí você não consegue ver a sua verdadeira natureza. Ah, mas isso não faz mal a ninguém. Não faz mal a ninguém, mas como isso está sujando a sua mente, você não vê a sua verdadeira natureza. Então você deixa de fazer o bem para todos, né? Que seria quando sua natureza de Buda aparece. Então faz muito mal, né? Faz um mal incrível, né? Isso representa ainda também o caminho de aquele que a gente viu, é paralelo àquele exemplo da semente que vai se desenvolvendo. A semente, ela diz que quando nós temos a primeira visão da vacuidade, o broto rompe a casca da semente e coloca a sua folhinha para fora, né? Para sair para fora. É isso. Essa é a primeira visão da vacuidade. O broto vai, então, se desenvolvendo até se transformar numa árvore. Esse caminho é o caminho que a gente chama o caminho da meditação, né? Que ele chama aqui caminho do cultivo, onde você passa pelas 7 terras de Bodhisattva até chegar na 8ª terra. Nesse caminho, as impurezas que você tem que ir retirando da sua mente são impurezas como trapos sujos, né? Devem ter muitos, né? Deve ser assim um caminhão de trapos que a gente vai estar tirando. São fáceis de tirar, mas a gente leva 7 níveis de Bodhisattva para poder remover todos esses trapos, né? Aqui ele fala um pouco do seguinte, ele diz assim, no caminho da compreensão, que seria aquele caminho do não mais aprendizado, que é a partir da 8ª terra, as obscuridades são eliminadas, mas não alcançamos automaticamente o estado de Buda. Estamos no samsara há tanto tempo que adquirimos hábitos mentais muito fortes. As concepções errôneas grosseiras foram removidas, mas a ignorância inata desde o início ainda permanece como um traço. Depois de obtermos a compreensão, precisamos cultivá-la até que ela se torne muito firme. Esse caminho de cultivo é chamado caminho dos realizados, né? Que também tem a ver com a realização, né? Enquanto a gente tem a experiência
da vacuidade, a experiência do Mahamudra, como a gente estava vendo no encontro de sexta-feira, a gente tem o momento da realização dessa experiência, a realização da vacuidade, a realização do Mahamudra, que é quando a sua mente se estabelece nesse estado e ela consegue manter essa experiência, né, durante um tempo maior, e ela consegue residir nessa experiência, transformar aquilo como algo que ela realizou, né, e não como uma coisa que aconteceu e sumiu, né? Esse caminho de cultivo é chamado caminho dos realizados. É o momento em que o núcleo da crença no eu, chamado de a multidão de medos, porque causa um grande medo, é removido. O que ele está dizendo aqui? Que nesse momento, ou seja, depois da oitava terra de Bodhisattva, o núcleo da crença no eu, que é chamado de a multidão de medos, é removido. Isso é muito incrível, né? Primeiro, para a gente entender que não é fácil a gente se libertar da ideia de eu, né? A gente tem que ver que o eu é vazio, não tem existência própria, e tudo isso é o ego, a gente tem que transcender o ego, sim, mas a gente sabe que só lá na oitava terra é que a gente consegue eliminar a raiz do eu. Ou seja, a gente tem um longo caminho ainda pela frente. A gente sabe que isso vai ter que ser, vai aparecer, vai surgir, vai ser eliminado, né, em algum ponto do caminho, mas que não, nesse momento agora a gente não consegue fazer isso. Mas a partir do momento que a gente começa a diminuir a solidez que a gente atribui a esse nosso eu, a gente está preparando o caminho, a gente está seguindo no caminho de dissolução dele. Aqui ele diz o núcleo da crença no eu. Por que a gente acredita no eu? Esse núcleo da crença ele chama de a multidão de medos. O eu ele é construído em cima dos medos, né? O medo de desaparecer, o medo de não existir, o medo de passar fome, o medo de passar frio, o medo de sentir raiva, o medo de não ter amor, o medo de não ter dinheiro, o medo de... Todos esses medos são os medos do eu. O eu ele se constrói em torno disso, de todos esses medos. E a partir daí a gente se enxerga como uma pessoa incapaz, medrosa, desprotegida, que precisa desesperadamente de encontrar alguma forma de proteção, né? Então, qualquer coisa que passar pelo caminho que significar que pode ser algo que nos proteja, a gente se agarra àquilo, a gente quer aquilo para a gente. E aí a gente vai juntando em volta de nós coisas para nos proteger, para o nosso ego ficar tranquilo, falar assim, não, isso então não vai acontecer comigo, já estou protegido, já tenho, né? E porque causa o grande medo, né? Então, quando esse núcleo ele é removido nesse momento, né? Isso é comparado aos trapos esfarrapados, tão podres que são fáceis de remover. Da mesma forma, essas impurezas mentais são bastante macias, sutis e fáceis de remover. Fáceis de remover porque não são trabalhosas assim para remover como a gente está nos momentos mais grosseiros, porque não é grosseira, né? Mas ela, pela sua sutileza, ela é fácil de remover, mas necessita de uma diligência, uma dedicação, uma atenção muito grande nossa, porque a gente não sente necessidade de removê-las. Então a gente precisa se esforçar para perceber que a gente tem que remover. É isso que eu quis dizer, né? Com isso a gente termina esse sétimo exemplo. A gente vamos passar agora para o oitavo. O oitavo
A gente não vai conseguir terminar hoje aqui. Mas a gente vai pelo menos começar. O oitavo exemplo se refere já a essa etapa, né, que é a etapa a partir da oitava terra. Vamos pegar aqui a imagem que a gente tem dele. Sobre esse a gente vai ter muita coisa para falar, tá? O oitavo exemplo diz assim: uma pobre mulher, no seu seio o futuro rei. Num outro texto, né? Uma mulher miserável, ventre, futuro soberano, ou seja, o futuro rei no ventre de uma pobre mulher. Isso é a essência dessa imagem, a síntese dessa imagem, a essência dela. Tem muitos símbolos aqui, certo? Cada palavrinha abre para muitos significados, né? Assim seja uma mulher feia e sem protetor que se encontrasse abandonada dentro de um abrigo noturno e que carregasse em seu útero uma glória real. Ela ignora que em seu seio reside um protetor dos homens. Essa é a imagem da mente de Buda em nós, né? Primeiro, a gente já pega ele diz, uma mulher. A mulher, no budismo, aparece como símbolo, ela aparece como símbolo da faculdade mental que compreende as coisas, que enxerga as coisas, que reconhece as coisas. Então, ela representa essa capacidade lúcida da mente, a lucidez da mente. Veja bem. Por isso é que a Prajnaparamita é uma mulher, a mãe de todos os Budas. Tara é uma mulher. Ela representa o quê? Essa capacidade lúcida da nossa mente, né? Capacidade que enxerga os fenômenos tal como eles são, né? É Sherabi, é essa mente, a mente transcendente, Sherabi. Acontece que a mente que não consegue ter essa transcendência, que a gente chama de mente Nanche, ela também é uma representação feminina, mas é uma representação feminina que é o oposto. Então, a gente vai ter, por exemplo, quando a gente fala de conhecimento, vidya é uma expressão feminina dessa natureza luminosa da mente. A vidya, ou seja, a falta de conhecimento, é um outro termo para a ignorância. A ignorância também é representada por uma mulher, mas ao contrário da mulher Prajnaparamita, por exemplo, a mulher ignorância é uma mulher cega. Ela não enxerga, ela não compreende. Então, essa representa a capacidade luminosa da mente está obliterada. Não, ela é cega. Como ela é cega, ela não vê a verdadeira natureza da mente. E por isso ela é a ignorância. E por isso ela é a mãe de todo o samsara, né? Então aqui a gente já entende que a nossa capacidade de compreensão das coisas como elas são, quando ela está obliterada, está cega, nós somos essa mulher cega que é chamada ignorância, ou seja, a gente só vai ter fantasias e ignorância e substitutos. A gente não vai estar vendo a verdadeira natureza das coisas, a verdade das coisas, e a gente vai colocar no lugar disso substitutos que são falsos. E a gente vai construir todo o nosso mundo em cima de falsidades, né?
a origem dessas falsidades é a ignorância. Agora, acontece que a ignorância não existe, certo? Ela é uma mentira desde o início. O que existe é verdadeiro, é a natureza de Buda, que é clara luz, certo? Que é Prajnaparamita. Então, a ignorância só existe na dualidade para nós aqui no Sansara, né? Pela nossa falta de reconhecimento. Ou seja, a origem de tudo está na falta de reconhecimento, está na falta de autorreconhecimento, né? Como nós não nos vemos como nós somos, nós caímos dominados pelo império da ignorância, da falta de visão, né? Então, por isso é uma mulher, né? Mas não é uma mulher como é a mulher que eu falei, Sherabi ou Prajnaparamita. É uma mulher feia. Em outros momentos ele fala deformada, porque a capacidade luminosa da mente está deformada e está feia por causa da ignorância. E sem protetor. Esse sem protetor tem muitos sentidos, né? O sentido que a gente mais imediato aqui é o sentido de que a mente de Buda é o que é o nosso verdadeiro protetor. Se você não reconhece a mente de Buda, você acha que está sem protetor. Esse é o símbolo que ele quer usar aqui. Mas aqui a gente vê já, vamos voltar 2.500 anos atrás e ver a situação na Índia. Você tem uma mulher na Índia. Qual a situação da mulher na Índia? Porque é daí que surge essa imagem, né? A mulher, enquanto ela tem uma família, ela está dentro de uma família, ela tem várias circunstâncias que a protegem como um membro da família, né? Mas quando ela não tem ninguém, não tem os pais, irmãos, e não tem um companheiro, não tem nada, não tem ninguém, ela está sozinha. Uma mulher sozinha, sem ninguém, está exposta a muitos perigos. Ela precisa de um protetor. Quem seria esse protetor? Poderia ser uma pessoa rica, uma família rica, não seria necessariamente um homem, tá? Não quer dizer que ela tem que estar sob a proteção de um homem ali, tá? Tem que estar casada com um homem. O irmão dela tem que cuidar dela, porque ela é mulher, ela não pode se cuidar sozinha. Não é disso que está falando. Esse protetor pode ser uma outra mulher, por exemplo, que tenha uma família estabelecida, está lá com recursos e tudo, e que abriga ela. Então, ela está protegida, não está completamente solta no mundo. Qual é a imagem que a gente tem da ignorância? A vidya, que a gente vê na roda do Sansara. A vidya é uma mulher cega que está num campo plano, sem nenhuma referência. Não tem uma árvore, não tem uma pedra, não tem nada. Ela está cega, andando num caminho que é uma extensão plana, absoluta, e não tem nenhum ponto de referência, né? Então, é uma mulher que está abandonada, que tá sozinha, que está abandonada, que está sem referências e que está exposta, né? Exposta a todos os tipos de situações que poderiam acontecer, porque ela não tem um protetor, né? Vamos adiante aqui para pegar essa questão dessa imagem. Então, uma mulher, e se ela é uma mulher feia, ela não tem, ela não desperta uma simpatia, ela não ela não tem uma atratividade, né? Mas aqui o feio tem mais o sentido que a gente vai ver depois de deformado. Depois ele fala
ele substitui esse feio no texto por deformado. Tá, e está sem protetor. E que se encontrasse abandonada dentro de um abrigo noturno. Aí aqui ele fala, é um abrigo para mulheres, um abrigo noturno, um lugar onde elas, né, onde elas, as mulheres que não têm para onde ir, elas podem se abrigar durante a noite. Então ela está lá, essa jovenzinha que agora eu imagino, eu estou trazendo esse elemento, mas não está no texto que ela seja jovem, mas mas sim, ela é jovem porque ela está grávida, né? Ela está grávida e sem ninguém, e está abandonada num abrigo noturno. E ela se sente completamente desprotegida. A imagem que a gente tem que entender é que ela está nessa situação de desamparo e sentindo-se completamente desprotegida. A fragilidade dela por estar grávida, né? Se ela não tivesse grávida, ela ainda se sentiria forte, com recursos, capaz de fazer coisas. Mas ela estando grávida, ela tem, além do mais, ela tem que proteger, né, essa gravidez. É, só que ela não sabe que dentro do seu útero, do seu ventre, ela está gerando o filho do rei. O filho do rei é o futuro rei. O futuro rei é o máximo protetor de todos os seres. Então, ela tem dentro de si o poder, o protetor supremo, mas ela não sabe disso. Então, ela se sente desprotegida porque ela está nessa situação de estar grávida e sozinha, sem ninguém. Essa é isso que é a imagem que eles querem trazer aqui para a questão da mente de Buda. A mente de Buda é o protetor soberano, mas nós não reconhecemos isso. Então, nós nos sentimos fragilizados e despossuídos, desprotegidos e abandonados, né? Num samsara assustador, né? Sem ninguém que possa nos ajudar. Diversas situações a gente se encontra sem, sem poder enxergar nenhum lugar de onde possa vir nenhum auxílio, né? Isso acontece. Então, essa é essa imagem. Ah, tem esse desvalimento, né? É o cerne da imagem. Então, eles tentam buscar isso como ela é pobre, ela não tem ninguém, ela está abandonada porque não tem ninguém, ela não tem nenhuma casa para onde ir, ela tem que dormir num abrigo, ela está exposta, né, de todas as formas, ou ela é feia, como fala, são todos aspectos negativos para mostrar a situação. E ela, além do mais, ela ainda está numa situação de gravidez, o que ela está mais fragilizada ainda, né? No texto em tibetano, isso é dito assim: igualmente, uma mulher feia e sem protetor encontra-se abandonada num abrigo. Ela traz em seu útero uma glória real, mas ela ignora que existe em seu seio o mestre dos homens. Aqui, o mestre dos homens significa mestre nesse sentido, não é mestre de. Pode ser também mestre de instrutor, mas muitas vezes esse mestre que fala aqui é o dominador, né? O governante, o chefe, o poderoso, né? E não precisa ser necessariamente um homem, pode ser a dominadora, a poderosa, a chefa, né? É a estatura. O símbolo se refere à estatura, não se refere a sexo, né? A gênero, né? A gente não deve cair nesse erro de reduzir a uma questão de gênero, senão a gente perde completamente
o sentido do símbolo e a gente não aprende nada com ele, né? A essência é o desvalimento completo e o poder completo. Esse poder está dentro desse escondido e por isso você não percebe o poder e você se sente completamente desvalido, desprotegido. Isso é a essência do símbolo, né? O texto continua aqui, ó. A existência no vir a ser, ou seja, no samsara, é semelhante a um asilo para mulheres abandonadas. Os seres impuros são como uma mulher grávida. A essência imaculada presente dentro destes seres é como um embrião real. E devido a essa presença neles, eles têm um protetor. Vamos voltar a buscar aqui a coisa. A existência no samsara é semelhante a um asilo para mulheres abandonadas. Aqui, o asilo, isso quer dizer que o samsara é um abrigo, é uma residência, é um lugar agradável, é uma mansão, é uma casa? Não. Ele é um abrigo. O abrigo é transitório, né? E é completamente aberto. É só assim um teto onde você consegue se esconder ali e ficar. Mas você não tem proteção ali no abrigo. Qualquer um pode entrar a qualquer momento, né? Quem tem ali para poder te defender? Ali só tem mulheres, né? Que são frágeis. Se houvesse, por exemplo, uma invasão de um exército e chegasse ali, elas estariam completamente desvalidas, né? Essa é a ideia da fragilidade desse asilo. É assim que é o samsara, um lugar onde a gente está exposto, né? Os seres impuros são como uma mulher grávida. Essa é uma imagem muito importante. Isso não quer dizer que a mulher grávida é um símbolo de seres impuros, não é isso. Os seres impuros somos nós. O que ele está dizendo é que os seres, nós, somos Budas? Não somos Budas. Então, nós somos impuros, porque a nossa mente está coberta por impurezas. Então, nós, seres impuros, somos como uma mulher grávida. Como assim? Ela possui dentro dela o bebê de um rei poderoso, ou uma rainha poderosa, que seja, mas não sabe disso e se sente desprotegida. É isso que é o cerne desse símbolo. A essência imaculada presente dentro deles é o embrião real. É a essência imaculada que está presente em todos os seres. É como um embrião real. E devido a essa presença neles, eles têm um protetor. Então é isso que ele está dizendo. A mente de Buda que está presente em todos os seres é como se fosse um feto, um bebê, um embrião de um rei poderoso. Esse rei poderoso é Buda, né? O, que é o super poderoso, né? Então, a gente viu. No parágrafo seguinte, que fecha esse conteúdo todo. Da mesma forma que uma mulher, tendo características deformadas e o corpo coberto de vestes sujas, é o exemplo da ignorância, certo? Experimentará os piores tormentos dentro de uma casa para mulheres abandonadas. Então, a imagem da ignorância, uma mulher com características deformadas, porque é uma mente que não consegue viver a luz, né, luminoso, as coisas como são, com o corpo coberto de vestes sujas.
que são aquilo que cobre a ignorância, são o quê? São as nossas emoções perturbadoras, são as nossas ideias falsas, tudo aquilo que a gente viu antes, falando da mente, é o mesmo símbolo que está aqui. Aqueles trapos sujos em volta, aqueles trapos sujos estavam recobrindo uma imagem do Buda. Aqui os trapos sujos recobrem o corpo da mulher, especialmente o útero da mulher, que dentro de si tem o germe da mente de Buda. Enquanto que os bons protetores encontram-se no interior deles próprios. Então, isso que os seres, da mesma forma, os seres se sentem vivendo na casa das misérias, do total desvalimento, sem nenhum protetor. A gente vai ter que dar uma parada por aqui, porque não dá para a gente ver esse símbolo completamente hoje, né? A gente vai continuar na nossa próxima semana. Mas, de uma forma geral, aqui a gente, o processo de sutilização já está chegando num nível mais elevado, né? Aqui a gente, ela está coberta de trapos sujos. Não está dizendo que as roupas dela são mal cheirosas, como eram os trapos que estavam revestindo a imagem. Mas são trapos sujos, são trapos porque são tecidos que estão se desmanchando, né? Então, isso, por isso o símbolo dela ser pobre, né? Por isso a ideia dela ser pobre, porque ela está vestida com trapos, né? Se ela fosse uma mulher rica, ela não se sentiria desprotegida. Então não serve para o símbolo, precisa ser uma mulher pobre e cujos trapos não conseguem cobri-la completamente, porque são trapos, né? Então ela se sente mais uma vez exposta e fragilizada, né? Buda já está em gestação, né? O que dentro da nossa mente, da oitava terra em diante, nós já estamos nos aproximando a cada dia, vai crescendo dentro da nossa mente aquela, ela vai se que a mente de Buda ela continua exatamente a mesma, mas o processo de purificação já se sutilizou a um ponto de que já começa a aparecer dentro da mente a natureza de Buda de uma forma mais evidente. Uma coisa é você ver isso como um germe numa semente, outra coisa é quando você vê como um embrião e depois como um feto ou como um bebê, entende? Ele já está ganhando forma. Você já olha e fala, mas parece um Buda, né? É quase um Buda, né? Sim, mas ele ainda está em gestação, certo? Isso vai até a 10ª Terra, né? E é quando vai aparecer o último exemplo de todos, né? Mas a gente já está nessa fase do caminho, é a fase que a gente chama de não mais aprendizado, porque agora você só tem que colocar em ação as coisas que você já não existe mais nada para você aprender. Você só precisa terminar de realizar as purificações
e realizar as acumulações que faltam para poder chegar. É um tempo que não tem nada para aprender, porque o bebê já está formado. Não precisa de nada para poder formá-lo. Ele só precisa de alimento e de cuidado para ele terminar o seu desenvolvimento, né? Então, por enquanto, é isso. Vamos aguardar. Vou deixar para vocês o gostinho do esperar pelo nosso próximo encontro, para terminar esse símbolo e ver o último exemplo. Mas se alguém tiver alguma questão para colocar, alguma dúvida. Aqui não tem nada. Vocês têm alguma dúvida? Então vamos passar para o encerramento. Assim a gente tem um tempinho de intervalo para a prática com lama sonar. Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si e pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é.